Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite nessa segunda-feira de carnaval. Hoje não foi feriado, mas amanhã é, ok? Então nós estamos aqui e amanhã estaremos de novo e sempre, até o dia da prova, tá? Então vamos lá. Lei 8080. Professor, o que é isso? Isso é uma lei orgânica da saúde. A lei que rege, porque em 1988 saiu a Constituição Estadual e a Constituição Federal, a Constituinte de 88. E lá nos artigos 96 e 200 fala alguma coisa sobre o SUS. 2 anos depois veio a Lei 8080 e regulamentou o SUS. E no mesmo ano também veio a 8.142 e e falou sobre os colegiados, sobre as instâncias na questão da saúde também. Aquilo lá, os artigos 1, 2, 3 e 4 e 5 da 8.142, você tem que ter ele decorado, tá bom? Beleza, então vamos lá. Artigo 1º, esta lei regula em todo o território nacional. Então, em todo o território nacional. Se você for fazer concurso para a saúde do Estado, dos municípios, do Distrito Federal ou da União, você tem que estudar esta lei. Então, ela regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde. As ações e serviços de saúde, ok? As ações, tudo é que aquilo que o Estado, que o poder público enquanto o SUS, faz para poder dar um bem-estar para a população. E serviços são aqueles oferecidos em postos de saúde, em UPAs, hospitais, ok? Executados isolado ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas, de direito público ou privado. Então, vamos lá. Executados isoladamente, então apenas um ente, ou em conjuntamente, todos os entes da federação. Quais são os entes da federação, professor? União, estados, Distrito Federal e município. E também, lembrando que mais adiante, ele vai falar aí que a iniciativa privada poderá participar de forma complementar. E nós vamos discutir essa questão de forma complementar. Então, conjuntamente, em caráter permanente, que é o que o SUS faz, o SUS é permanente, ou eventual, no caso de uma catástrofe, no caso de algo diferente, como, por exemplo, a pandemia, por pessoas naturais, eu, você, ou pessoas jurídicas, de direito público, como é o Estado é representado, poder público está representado pelos municípios, União, as unidades da federação e os municípios. Então, esses são as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, que são as empresas, tá? Hospitais particulares. Também entra aqui de caráter de jurídico, de direito privado. Em caráter permanente, o que acontece o tempo todo? Ok, quando a gente comentou aqui, eu já fiz esse comentário aqui, tá bom? Então, vou passar ele, fica aí para vocês darem uma olhada. E olhe mesmo, leia isso aí, tá? Pessoal, não deixe para depois. Já tem essas videoaulas todas gravadas. Dá uma olhada, baixa o PDF, resolva aquelas questões. Professor, tem questões lá de 2018, 2012. Pessoal, aquelas questões, elas, aquele conteúdo dessas questões, eles não foram anulados, eles estão valendo, ok? Mesmo que seja antigo, tá bom? Vamos lá. Artigo 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano. Devendo o Estado, já disse, o que significa Estado aqui? São os 4 entes da administração direta: União, Estados, Distritos Federais e os
municípios, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Parágrafo 1º, e cobra muito em concurso. Parágrafo 1º. O dever do Estado de garantir a saúde consiste. Então é dever, tá? É dever, não é podendo, é dever. Então o Estado ele tem um dever de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas públicas, econômicas e sociais. São na formulação de políticas econômicas e sociais. Para quê? Qual o sentido dessas formulação de políticas econômicas e sociais? Para a redução do risco de doenças e de outros agravos. Então você percebe que o Estado ele não age apenas quando já aconteceu. Aqui ele está agindo preventivamente antes que aconteça, para não acontecer. Então por isso que ele faz formulação de políticas, por isso que ele executa essas políticas econômicas e sociais, visando a garantir, né, à população o risco de doenças e de outros agravos. Quando há, pessoal, políticas, a Semana Nacional do Trânsito, cara, isso é saúde. Quando há aquela política que fala sobre a DST e AIDS, ok? Aquilo ali está no plano econômico. Olha o tanto que aquilo lá é maléfico para a saúde. O gasto excessivo que o Estado tem para manter, né, com coquetéis um paciente. Então, sociais também, para reduzir o risco. Então, quando tem aquelas campanhas, está visando isso aí, ó, a formulação de políticas públicas, tá? Então, ele também visa estabelecer, aqui embaixo, ó, estabelecer o estabelecimento de condições que assegurem o acesso. O acesso, ele está lá na Constituição. Está na Constituição e aqui também, claro. Ele é universal e igualitário. Professor, eu sei o que significa essas palavrinhas aí, sabe mesmo? Sabe mesmo? Vou perguntar para vocês, tá? Se vier para cá um americano e um russo, passarem mal, eles podem ser atendidos pelo SUS? E ainda outra, eles podem ser atendidos pelo SUS e vão cobrar dele ou vai ser de graça? Alguém consegue me responder isso? Tem que ser atendido, doutor, ou professor, porque está no princípio da universalidade. Exatamente, eles serão atendidos, tá? E igualitariamente a você que é brasileiro. E se você for rico, muito rico, bilionário, trilionário, pobre, muito pobre, se você for branco, azul, amarelo, cor-de-rosa, é igualitário. É igualitário. O acesso é universal e igualitário. Ok? As ações e aos serviços para a sua promoção. Promoção da saúde. Então, quando faz a campanha preventiva, está se promovendo a saúde, ok? Para a proteção e a recuperação da saúde do ser humano. Aqui, essa lei, ela trata do ser humano, tá? Então, aqui é o proproré, isso cai demais. Isso aqui está no artigo 2º, artigo 1º, perdão, artigo 1º. Então, o acesso é universal e igualitário, as ações e aos serviços para o SUS, tá, para a sua proteção, promoção e recuperação. O segundo, ele já diz o seguinte: é dever
o dever do Estado não exclui o seu e o meu, tá? O dever do Estado não exclui o meu dever e nem o do Estado. Olha lá, então o dever do Estado não exclui o dever das pessoas, da família, das empresas e da sociedade como um todo. Então você tem que fazer a promoção e a proteção e a recuperação da saúde na tua casa. Você tem que fazer o Proporrer também, dentro das pessoas, ali do seu espaço de convívio, dentro da sua família, com o seu cônjuge, com os seus filhos, dentro da empresa, os empresários, a empresa para conseguir o ISO, né? Ele tem que se enquadrar aqui, ele tem que fazer essa promoção, ele tem que ter esse dever de promover o bem-estar. Por isso que as grandes empresas, você entra lá, eles te oferecem plano de saúde, creche, alimentação, um lugar para você dar um cochilo após o almoço, isso grandes empresas, né? Grandes empresas que têm o ISO para isso. Aqui no Tocantins a gente tem poucas empresas grandes, a maioria aqui é micro e eles mal conseguem sobreviver. E também não exclui o da sociedade, o dia a dia, você andando na rua, você tem que fazer essa promoção. O simples fato de você não jogar uma, uma sacola plástica no chão para quando chover, aquilo enche d'água, aquele trem lá é muitos anos para se deteriorar. Fecha a boca de lobo, aquele trem volta, enche de germes a rua, as pessoas, crianças andando, aquilo lá, você vai encarecer mais o SUS, tributação vai ficar mais cara e dentre outras coisas, que as pessoas vão usar mais o SUS, vão ficar doentes, vão usar mais. Então, praticamente, é a reescrita do artigo 96 da Constituição Federal, esse artigo 2º, tá? Que ele vai repetir da questão do acesso universal e igualitário, e aí eu quero que vocês olhem aí. Beleza. Artigo 3º, vimos o primeiro, tá? Lembra do que fala o primeiro, o artigo 1º? Você ainda lembra do que fala o artigo 2º? Professor, professor, então tá aqui, ó. O artigo 1º vai falar do dever do Estado na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visam a redução dos riscos. Então, decore assim. O artigo 1º vai falar a, sobre a universalização e sobre o acesso à saúde universal e igualitária e sobre as ações, o PROPORRE, promoção, proteção e recuperação. Estão lá no artigo 1º. E o artigo 2º? Ele vai falar sobre o dever das pessoas, que o dever do Estado não exclui o meu e o seu, das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. E então, aqui o 3º. Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país. Claro que sim. Tendo a saúde como determinantes. Determinante está no artigo 3º. Deixa eu te falar, o artigo 1º, 2º, 3º e o 4º, você vai ter que decorar. E tem que decorar eles, o que está escrito nesse artigo, porque eles cobram também. Vamos resolver alguns exercícios e vocês verão o que eu estou falando. Então, os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país. Tendo a saúde como? Então, o que está no artigo 3º? Lá no artigo 3º, aqui no artigo 3º estão as determinantes e as condicionantes da saúde. E pode ter outras, entre outras, como está lá. Então, a primeira pode vir pode vir aleatoriamente, tá? Mas aqui, primeira é a alimentação. Primeiro o que, professor? Determinantes e condicionantes da saúde. Moradia, então vamos lá. Se a pessoa tiver uma má alimentação,
Vai ser ruim ou não vai ser para a saúde? Se ele tiver uma boa alimentação, será ótimo para a saúde, correto? O que é uma alimentação? Uma boa alimentação para você? Tá vendo ali a fotinha que aparece na alimentação? Só aparecendo abacaxi, uva, banana. Não está aparecendo nenhum processado ali, nem um sanduíche, nem um litrão de refrigerante. Eu não sei como que você da área da saúde, que eu vejo muito isso, galera da área da saúde, postinha, hospitais, eles vão comer, moço, e pega uma Coca-Cola, ou então pega aquele suco de caixinha, aquilo lá é maléfico para a sua saúde, né? Outras coisas que eu não posso falar, porque esse vídeo ele vai estar lá no YouTube não listado. O que significa não listado? É que só quem tem o link pode ver. Qualquer outra pessoa que entrar no meu canal, ele não consegue ver, tá? Só consegue por meio da plataforma e ele consegue entrar lá, que lá tem um link, aí ele verá. Mas qual é o risco do YouTube derrubar o vídeo por causa disso? Então tem coisas que a gente não pode falar aqui, só pensar. Mas você que é da área da saúde, você sabe. Moradia, se você mora bem, professor, o que é morar bem, professor? Olha, esses fatores determinantes condicionantes na questão da moradia estão relacionados também, pessoal, à limpeza, né? Então você tem que ter no mínimo a questão da higiene e também um banheiro, né, ali para você fazer as suas necessidades, água potável, que aí já entra aqui também, ó, no saneamento básico, os dois não vão andar separado um do outro. Quem conhece a realidade das grandes cidades é muito diferente daqui de Palmas. Palmas não temos favela. Onde uma favela aqui em Palmas não temos, né? Isso é um dado interessante na questão da saúde. Meio ambiente, porque o meio ambiente, olha, não vou nem falar isso. O trabalho, o seu trabalho, né? Eu tenho várias pessoas passaram do concurso, foram meus alunos. Eu tenho alguns alunos que passaram e eles estão tendo problema. Estão reclamando que o local onde eles estão trabalhando é insalubre. Além de ser insalubre, existe a perseguição dos outros funcionários. Pessoal, isso é triste. Isso adoece a pessoa. Isso é porque, olha só, a Organização Mundial da Saúde, ela não fala do jeito que eu vou falar para vocês, mas ela deixa ali implícito que você tem que comer como se estivesse tomando remédio. Olha o que eu estou falando. Você tem que comer como se estivesse tomando remédio e trabalhar como se estivesse brincando, como se fosse uma coisa excepcional, uma coisa legal, uma coisa ótima. Aí você vai para o seu trabalho, quando você vai, já está em, meu Deus, estou indo para esse trabalho, misericórdia. Aí chega lá, o negócio é ruim, você chega em casa toda sugada ou sugado. Então, o seu trabalho tem que ser um lazer, você tem que transformar isso em lazer. Aí tudo começa dentro de você, na sua cabeça, tá? E não na cabeça dos outros. E os outros, cada um cuide do seu mundo. Sua cabeça é seu mundo. Renda, também a questão da renda, isso impacta, influencia muito, né? Eu estava vendo qual é a diferença do estilo de vida de um pobre para um rico. São o acesso. O acesso. Que o dinheiro é energia e o dinheiro ele compra acesso, ok? E a falta dele, a escassez, isso é horrível, né? A falta do dinheiro traz falta de muita coisa também, até de motivação, de alegria. Os religiosos, eles são contra o dinheiro, eu jamais. Dinheiro é energia, ok? Lógico, se você usar de forma correta, né? Educação, não, educação, né? Falta muita coisa na educação, mas a gente já, moço, de quando eu estudava até hoje, evoluiu assim, eu digo para você, quase 1000%, né, a educação evoluiu. Em algumas coisas estagnou, mas nas outras evoluiu. Evoluíram. Atividade física, né, aqui em Palmas ele é diferente. Aqui em Palmas, o que nós temos aqui muito? Nós temos boteco, igreja e academia.
Vários lugares para andar. Aqui a minha quadra mesmo, ela é calçada de fora a fora. Você pode dar o 360 na minha quadra, tem um lugar para você caminhar, correr, não precisa correr no asfalto, que é muito perigoso aqui em Palmas. Então, dá para você fazer uma caminhada, o básico, e esse básico da caminhada, 3 vezes na semana, isso aqui já vai lhe fazer uma diferença muito grande. Se você aliar a caminhada, espero que isso aqui ajude você a decorar isso, tá? A caminhada, a alimentação. Nossa, que não adianta você se encher de processado e caminhar, tá bom? O transporte, beleza? O lazer, né? O lazer e o poder público ele tem que fomentar isso. Isso é fomentado, pessoal. Olha, basta você dar uma volta em Palmas. Você tem o Parque Sesama, Parque do Povo. Então, é uma área de lazer. Mas, professor, esse tipo, sim, é o lazer, né, aliado à atividade física. Olha que coisa boa, tudo isso são fatores determinantes e condicionantes, e tudo isso para o bem-estar geral da população, não é para o bem-estar só seu, é de todo mundo, coletivo, o SUS é coletivo, tá? E o acesso a bens e serviços essenciais, um deles é a própria saúde, o outro, segurança pública, o outro, educação, tá? Qual vem primeiro? Não sei, todos os três. Beleza, nós falamos bastante aqui sobre isso. Vamos lá para o artigo 4º aqui, tá? Ok, artigo 4º. O artigo 4º pode ser apelidado como conceito de SUS. Como assim, professor, apelidado como conceito de SUS? É o que é o SUS. Você sabe responder para mim o que é o SUS? Os alunos não têm obrigação de decorar artigos. Tem sim, tá, pessoal? Aqui eu copiei isso. Mas na questão dessa lei aqui, ó, da 8080, da 8.142, os 4 primeiros artigos você tem que decorá-los e decorar o que está lá nesse artigo, tá bom? Você tem que sim, tá? Do Sistema Único de Saúde, artigo 4º. Vou até tirar isso daqui, que isso está fora. Constitui o SUS, olha lá, ó, o conjunto de ações e serviços de saúde prestado por órgãos e instituições públicas, federais, estaduais, municipais, da administração direta e indireta. Isso aqui está lá no direito administrativo. Se for cair direito administrativo para vocês, a gente entra nessa seara. E das fundações mantidas pelo poder público. Então, estão incluídos no disposto desse artigo as instituições públicas federais, estaduais, municipais, de controle, qualidade, pesquisa e produção de insumos e medicamentos, inclusive de sangues e hemoderivados e de equipamentos para a saúde. Além dos órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público, também fazem parte do SUS as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa, produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangues e hemoderivados e equipamentos da saúde. Olha só o artigo 2º. Cada coisa aqui é de extrema importância. A iniciativa privada poderá. Esse verbo aqui, ele é de grande valia, poderá. Poderá significa o quê? Que ele pode ou não. Não está escrito deverá. Deverá remete-se a um dever. Poderá, pode. Ou não pode. Olha, você pode fazer esse concurso à saúde. Você pode ou não pode. Olha, você deve fazer esse concurso à saúde. Então é um dever, você tem que fazer. Artigo 2º. A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde em caráter complementar. Como assim, professor? Olha, digamos, você sabe, claro que você sabe, uma máquina de ressonância magnética. Ela é muito cara, ela é em dólar, 1 milhão e poucos dólares, uma máquina daquela. Como é que o SUS não tem condições de comprar? Mas a iniciativa privada tem.
E no hospital tem lá a máquina de ressonância magnética. Então, vai fazer uma espécie de contrato com esse hospital, e então esse hospital vai oferecer esse serviço ao SUS. Minha sogra operou de catarata, ela operou numa clínica particular, tá? A iniciativa privada, ela participa de forma complementar aquilo que o SUS não tem, ou aquilo que o SUS está, digamos assim, abarrotado, está, tem muita demanda e o SUS não consegue atender tudo. Então, a iniciativa privada participa. É claro que ela vai ser ressarcida, lógico. Aqui, ó. Diz respeito também à saúde e às ações por força do dispositivo desse artigo anterior. Se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. Do Sistema Único de Saúde. O que é o SUS? Aqui, ó. Se perguntar para você o que é o SUS, está lá no artigo 4º. Conjunto de ações e serviços de saúde prestado por órgãos federais, estaduais e municipais. Está faltando o distrital ali, tá? Distrital. Instituições públicas constitui o Sistema Único de Saúde, da administração direta, indireta e das fundações públicas mantidas pelo poder público. Se é uma fundação pública, tem dinheiro público mantido ali pelo poder público. Lá no parágrafo 1º do artigo 4º, estão incluídos no disposto desse artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle, pesquisa e produção, tá? De sangue, hemoderivados, equipamentos para a saúde, insumos e medicamentos. A iniciativa privada ela poderá participar do Sistema Único de Saúde. Então, peraí, segure aí, segura, vamos lá. Só do que fala o artigo 1º? Vai lá. O artigo 1º, ele fala das ações e serviços de saúde, tá? Que ela é executada isolada ou conjuntamente em caráter permanente ou eventual por pessoas naturais, físicas, eu e você, jurídicas. Jurídica de direito público é o Estado e jurídica de direito privado são as empresas privadas hospitais. Beleza? O artigo 2º, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado promover condições indispensáveis para o seu pleno exercício, tá? Então, é o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e na execução. Então, ele vai formular políticas públicas e ele vai executar economicamente e sociais, que visa reduzir o risco de saúde, doenças e agravos, tá? E é aqui que vem a universalidade, a igualitariedade, a universal, o acesso universal e igualitário e a promoção e a proteção e a recuperação da saúde aqui no artigo 2º. O artigo 3º diz que o dever do Estado não exclui o meu e o seu, nem os das empresas e nem o da sociedade, tá? Então, esse é o 2º. E o 3º vai falar sobre as condicionantes, as determinantes e as condicionantes: alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, atividade física, transporte, lazer e acesso a bens essenciais, a bens e serviços essenciais para a saúde. E finalizando aqui no 4º, ele vai falar sobre o que é o SUS, ok? Sobre o que é o SUS. É um conjunto de ações e serviços de saúde prestado por quem, tá? Prestado por quem? Por órgãos públicos, instituições das esferas do poder. E também, tá, pessoal, a iniciativa privada poderá participar. E aí vem a primeira questão aqui, ó. A primeira questãozinha. Vamos lá. Dispõe sobre as condicionantes para promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços e da outras providências. O que ele está perguntando aqui, pessoal? Eu só não sei. Ele está perguntando aonde, qual a lei que fala do PROPRORE, da promoção, proteção e recuperação, qual que é a lei? É essa lei aqui? É a 8.142? Não. É esse decreto? Não. É a Lei 8080 de 1990, ok? E, olha, e essa lei, vou mais adiante. Além de você decorar o número dela, você tem que decorar a data dela também. Tá, olha só, 19 de setembro, é isso mesmo? Setembro de 99, tá? A Lei 8080. Beleza. Continuando. A 2. Qual a lei? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, pessoal? Eu estou testando um microfone novo hoje. Qual a lei que dispõe sobre as condições para a Boa noite, promoção? professor. Sim, Tá ouvindo tranquilo, né? Beleza, obrigado. sim. Qual a lei, qual a lei que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde? Professor, é a mesma questão, né? Não, meu filho. É só para mostrar para vocês que eles cobram isso aí. Olha lá, uma é de 2019, a questão a primeira, a outra é de 2013. Está perguntando a mesma coisa, mas são concursos diferentes e banca diferente. A primeira ali é da CEF, né? E a segunda é da banca FAPEC, ok? Perguntando a mesma coisa, a resposta é a mesma, tá? Letra C, Lei 8080 de 19 de setembro de 90. Beleza. Continuando, estamos andando, estamos prosperando, tá? E isso é muito bom. A lei que dispõe, 2020, essa questão, a lei que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e organização e o funcionamento do serviço correspondente da outras providências. Olha, outra banca, outro concurso, perguntando a mesma coisa. Então você tem que saber. Professor, eu ouvi falar disso aqui, promoção, proteção e recuperação. Sei que ela está na lei orgânica da saúde, mas eu não me lembro qual lei orgânica, porque essa daqui também é uma lei orgânica da saúde, a 8.142. Mas não é nela que está o ProProHer. É na 8080 que está o ProProHer, ok? Cuidado com isso, meninas e meninos. Olha que vem uma questão grande, tá? A saúde é um direito fundamental do ser humano. Sim, devendo o Estado, é dever do Estado, promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Assinala a alternativa incorreta. E quando você deparar com uma questão dessa, você estiver sentado na cadeira resolvendo a prova e ele quiser incorreta, pegue e marque assim embaixo. Você vai estar provavelmente caneta preta ou azul, marque bem aqui, ó. Marque assim, ou então faça isso, que é para chamar a atenção do seu cérebro, que ele quer a questão incorreta. Sabe por quê? Porque senão você vai ler uma questão, vai achar a correta e vai marcar, achando que quer a correta, mas ele quer a incorreta. E o nosso cérebro pega a peça e o cara da banca sabe disso. E agora você também sabe. Então, vamos lá, letra A. Letra A, na questão 4, diz o seguinte: o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação de execuções de políticas econômicas e sociais que visam a redução dos riscos de doenças e de outros agravos. É isso mesmo, pessoal. Aqui, ó, tá tranquilo, olha só. Aqui fala um pouquinho lá do artigo
1º e do artigo 2º da 8080. Aqui está certinho. Certo? Certo. Tá? Letra B. O dever do Estado de garantir a saúde consiste no estabelecimento de condições que asseguram acesso universal às ações de saúde, às ações e aos serviços de saúde. E aí, tá certo isso? Professor, eu acho que tá certo, professor. Para vocês darem uma pensadinha aí. Senão a coisa fica muito mecânica, tá? Só, ele está falando do dever do Estado. O Estado tem esse dever de garantir a saúde, tá? Essa garantia ela consiste no estabelecimento de condições que asseguram acesso universal das ações e aos serviços de saúde? Claro que sim, lógico que sim, tá? Letra C. O dever do Estado de garantir a saúde consiste também, além da letra B, também em garantir acesso igualitário às ações e aos serviços de saúde. Sim, pessoal, também. Acesso universal e igualitário também, tá? Ele não está dizendo somente. Se fosse somente, estaria errado. Ele está falando aqui, ó, também. Também. Da ideia de soma, tá? E, dentre outras coisas, também. Beleza? Por isso que está certo. Tem que resolver questões para você aprender a fazer questões. Você tem que entrar nesse mundo do concurso, tá? Vou pular a letra D. A letra E. Dizem respeito também à saúde. Então, diz respeito à saúde. As ações que se destinam a garantir às pessoas, claro, e a coletividades condições de bem-estar físico, mental e social, claro que sim, tá? Qualquer um desses aqui que estiver ruim é questão de saúde. Beleza, sobrou a letra D. E eu quero que vocês leiam a letra D, que alguém corajoso aí se arrisque e me diz o que está errado na letra D. Quando diz que exclui, o dever do Estado exclui das pessoas, da família, das empresas, da sociedade. Eu entendi só como exclui, né? Que ele não pode excluir. Muito bom, é isso aí, tá? É não exclui, tá? O correto aqui é não exclui. O dever do Estado não exclui o dever meu e seu. Não exclui, ok? Beleza. Ah, Quer se foi dizer, mais uma, professor, que isso quer dizer que o Estado tem o dever, mas nós também temos o nosso, né? exatamente, tá? Entendi. Nós também temos nosso. O dever do Estado é igual ao nosso, o nosso é igual ao do Estado. Só que como o Estado ele é pujante, ele tem dinheiro e ele tem mecanismo, pessoas, condições, então ele aparece mais, muito mais, tá? Entendi. 5. Segundo a Lei Orgânica da Saúde, a saúde é um direito fundamental do ser humano, correto? Devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, correto? Nos termos dessa legislação, são determinantes e condicionantes aqui, ó, que top. Ele quer as determinantes e condicionantes da saúde, dentre outros, está lá no artigo 3º, tá? Então vamos lá, vamos nos debruçar em cima dessa questão. A alimentação é uma determinante e é uma condicionante? Sim, Vamos ver uma por sim, uma? O saneamento básico é? sim, O meio ambiente é? sim, O trabalho é? sim, A renda é? também. Renda? Também. Renda é ou não é? Não entra Eu não dinheiro sei. nesse negócio, A renda, não?
Você consegue fazer alguma coisa sem dinheiro? Não. Renda, seu trabalho, salário, tá? Ah, Imagine tá. se você trabalhar sem salário, resolve alguma coisa? Não resolve não. Então, ó, sim, renda sim, tá? Atividade física, sim. Transporte, sim. Lazer, sim. E identidade de gênero? Não, não é contemplado aqui, tá? Pessoal, mas isso é importante, tudo bem, mas não é contemplado aqui nas condicionantes, nas determinantes condicionais, porque independente do seu gênero, você tem direito a tudo isso aqui, tá? Independente daquilo que você imaginar. Beleza. Letra B. Olha só, ele começa com nutrição. Pessoal, nutrição é muito importante, mas não está lá. Não está falando sobre nutrição. Está falando sobre alimentação, mas não fala sobre nutrição, ok? E aqui está errado duas vezes também, ó. Identidade de gênero. Ok. Letra C. Alimentação, sim. Moradia, sim. Saneamento básico, sim. Meio ambiente, sim. Trabalho, sim. Renda, sim. Educação, sim. Atividade física, sim. Transporte, lazer, acesso a bens e serviços essenciais. Nossa, colocou tudo aqui, ó. Letra C. Já achamos o gabarito. Olha a letra D. Insistindo em nutrição aqui, ó. Nutrição é apoio familiar, social e raça. Nada a ver, tá? Nada a ver. A letra E. Alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação e estrutura familiar e raça. Que é para seres humanos, independente daquilo que você achar ou deixar de achar, tá bom? 3. De acordo com a lei, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Sobre essa afirmativa, assinala a alternativa incorreta. Em se tratando de incorreta, pronto, agora sabemos que ele quer a incorreta. E vamos atrás, então, da incorreta. O dever do Estado não exclui o dever das pessoas e da família, e das empresas e da pessoa. Está corretíssimo. É isso. Letra B. Os indivíduos são os únicos responsáveis pela sua saúde. Negativo. O Estado também. No que tange ao autocuidado, responsabilidade com alimentação, estresse, lazer, bem-estar. Não só o Estado, mas as empresas também, tá? Então achamos aqui ó, o gabarito incorreto. Incorreto é a letra B, tá bom? A letra C e a letra D tem que estar correta, tá bom, pessoal? Vamos aqui, senão não dá tempo da gente resolver todas. De acordo com a 8080, complemente o artigo 2º. Aí, tem ou não tem que saber o que diz lá no artigo 2º? Complementa o artigo 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado promover condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Isso aqui está lá no artigo 2º, mas ele quer que você complemente. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na, olha lá no parágrafo 1º do artigo 2º, ele está perguntando o dever do Estado. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na. Aí, se você não lembra o que está escrito lá no artigo 2º, no parágrafo 1º, e você vai entrar em parafuso. Vou voltar só lá
No primeiro lá, ó. Cadê o parágrafo? Ah, eu coloquei aqui de forma diferente, né? Beleza, mas vamos lá para a questão 7. Beleza. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na letra A, formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos, de doenças e de outros agravos, e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde para a sua promoção, proteção e recuperação. Isso aqui é artigo 2º. Deixa eu entender essa questão aqui, deixa eu entender ela. Ah, é o artigo 2º, tá certo. Ô pessoal, desculpa aí. É artigo 2º e eu fui lá no artigo 1º lá, ó, nada a ver. Aí quando eu li aqui que eu vi que era artigo 2º. Por isso que eu não achei aqui, ó. Parágrafo 1º lá, ó. A questão da universalidade da universal e igualitária, onde fala do pro ré. Então você tem que saber o que está escrito em cada artigo. O artigo 2º fala da questão da igualdade, da universalidade, e é onde está o pro ré, tá bom? Me confundi aqui. Eu li o artigo 2º e olhei no artigo 1º. Aí não vai mesmo, tá? Beleza. Significa que a letra A está correta. Aqui, letra A está corretíssima. Beleza? Letra A, mas vamos dar uma olhada nas outras? Vamos lá. Vamos lá. Vamos, bora. O mouse está no IA. A Organização Social e Econômica do país, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, pessoal, aonde fala sobre determinantes e condicionantes? Professor 8080, mas ele quer saber qual artigo? É o artigo 3º. Tem que saber, decorar o artigo. Tem. Aqui, determinantes e condicionantes, pode voltar lá na lei. É no artigo 3º que fala. Tá? O artigo 2º fala sobre a universalidade a universal e igualitário e sobre o pro ré. Letra B está se referindo ao artigo 3º sobre as condicionantes, tá? Sobre as condicionantes da saúde. Letra C. A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação de saúde, com a realização integrada de ações assistenciais e atividades preventivas. Olha, a letra C aqui, que a gente só viu até o 4º, né? Mas ela está se referindo ao 5º. Professor, mas aqui tem a questão do pro-ré. Sim, mas quem diz isso aqui, ó, do jeito que está aí, é o artigo 5º, tá? A gente vai para a próxima aula. Beleza. D. Pesquisa e produção de insumos e medicamentos. Pesquisa e produção de insumos e medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para a saúde. Isso aqui é o 4º. Foi o último artigo que a gente estudou nessa lei aqui hoje, tá? Identificação e divulgação. A identificação e a divulgação de fatores condicionantes e determinantes, aqui é lá no artigo 5º. Professor, mas isso aí não é artigo 3º? Não, a divulgação. A identificação e a divulgação, é o artigo 5º que fala. É porque nós não estudamos ele ainda, tá? Mas beleza, respondemos a questão, letra A. Questão de número 8. Saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado promover condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Artigo 2º. De acordo com o citado anterior,
o dever do Estado no que concerne à saúde, letra A, não exclui o dever da pessoa, da família, das empresas e da sociedade. Ele quer o quê aqui? A resposta correta. Pronto, letra A. Consiste exclusivamente, cuidado com isso. Quando você vê uma palavra como essa, somente, exclusivamente, nunca, jamais, 99% de chance dela estar errada. Se você tiver dúvida, bote como errada. Agora, se você tiver certeza, tranquilo, tá? Está relacionado apenas aqui de novo, ó. Isso aqui é questão de concurso, não é questão que eu elaborei, não, tá? É da IDECAN lá, ó. Banca IDECAN. Letra D. Consiste em responsabilizar a gestão do SUS pela garantia ao acesso e às ações de serviços à saúde. Não, não consiste em responsabilizar. É dever do Estado. Cabe ao gestor colocar em prática. É isso, tá? Questão. Não está repetindo a 8 aqui, né? Questão de número 9. Questão de número 9. Sobre o Sistema Único de Saúde, considere as afirmativas e assinale a alternativa correta. Esse tipo de questão aqui é onde a pessoa tem que saber. Ou ela sabe, ou vai ficar difícil, tá? Mas é fácil. Vamos lá. Letra A. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado promover as condições indispensáveis ao pleno exercício. Quero ver se isso não está correto. Está corretíssimo. Se está correto, vem cá, ó. Já vem direto aqui nas alternativas. Já faça isso aqui, ó. Olha, aonde não tiver um, ele quer as corretas. Aonde não tiver a um como correta, você já risca lá, ó. Beleza? E percebe do jeito que eu estou riscando cada alternativa? Eu não estou riscando lá a B e a C. Eu estou riscando depois da B. Porque se você fizer isso aqui, ó, na hora de preencher o gabarito, você vai se confundir. Mas vai mesmo. Você vai olhar para a prova e vai falar, não, vai anotar B ou C, você vai ficar confuso. Então não risque ali, ó. Risque depois, risque desse jeito. Faça isso, pessoal. O seu cérebro é uma máquina, mas ele se confunde, tá? Faça dessa forma. Pronto. Você já eliminou a letra A e a letra C. Você já eliminou duas. 50% de chance de acertar ou de errar. Vamos lá. Seguindo aqui, tá? Vamos para a próxima. Para 2. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação de políticas econômicas e sociais. Beleza. Que vise a redução do risco de doenças e no estabelecimento de condições que possibilitem o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Olha, deixa eu te falar. É, deixa eu só falar uma coisa para você aqui. Não é uma possibilidade que possibilite o acesso universal e igualitário. Ele tem que fazer, é um dever, tá? O acesso universal e igualitário não pode ser uma possibilidade. Vamos ver se vocês entendem. Vamos filosofar. Se você ficar doente, não é uma possibilidade de você ser atendido pelo SUS. Você tem que ser atendido. Se você for levado lá, você tem que ser atendido. Não importa se você é o Bill Gates, se você é o Elon Musk ou o Pablo Marçal, você sofreu um acidente, você foi recolhido pelo SUS ou pelo SAMU, você vai para o SUS, ok? Então, diante disso, que a 2 diz que é uma possibilidade, cara, já era. Você está errada, 2. Não pode ser uma possibilidade. Tem que ser um dever.
Está um dever certo, então a 2 está incorreta. Se a 2 está incorreta, eu vou riscar onde tiver a 2. Eu risco aqui, tá? E, por incrível que pareça, eu já achei a questão correta. É assim que se resolve prova de concurso. Letra C. Independente se você sabe a 3 e a 4, você já ganhou a questão. A questão é sua, tá? Olha lá. Você já viu que a 3 está incorreta e que a 4 está correta. Então vamos ver por que a 3 está incorreta? A saúde é direito de todos e dever do Estado, mas não exime o dever das pessoas, da família e das empresas da sociedade. Ficou confuso aqui. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, mas não exime o dever das famílias. Mas, na verdade, o que está escrito lá é não exclui, tá? Mas não exclui o dever e não exime. Pé da letra. Mas se você pegar aí, qual o significado de não exime? Eu acho que essa questão aqui, ela cabe recurso, tá? Mas beleza. O que está escrito lá é diferente daqui, não exclui. Então tá errado. Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinantes, condicionantes, entre outros. Alimentar, entre outros, tá? Não é só o que ele vai listar aqui, não. Então, entre outros, alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, atividade física, transporte, lazer, acesso a bens e serviços essenciais. Veja, ele listou todos aqui, pode vir outros, mas todos que estão na lei estão listados aqui, tá? Então tá correto. Questão boa, fácil, mas boa para você explorar. Questão 10. De acordo com a lei, os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde alguns determinantes e condicionantes. Considerando o seu disposto acima, assinala a alternativa que não representa algumas dessas determinantes condicionantes da saúde, ou seja, ele quer a incorreta, tá? Então, vamos lá. Vamos uma por uma aqui, ó. Alimentação, sim. Moradia, sim. É determinante e condicionante. Determinante e condicionante. Então, a letra A está correta. Letra B. Estado de sigilo. Estado de sigilo. Não, moço. Não. Essa banca aqui agora, essa banca foi longe. Estado de sítio e desemprego? Não, nada a ver. Então, letra B. A letra B é incorreta. Pronto, ali, ó. Meio ambiente, sim. Renda, educação, atividade física, transporte e lazer. Letra B, tá? Questão fácil, top de fácil. É uma questão que, não, fiquei encabulado com ela. É uma questão que veio para dizer assim pro candidato: não erre, porque se tu errar, já era. 11. Assinar a alternativa correta quanto ao disposto na lei. Então vamos. Saúde é um direito fundamental do ser humano. Ele quer a alternativa correta, né? Devendo o Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Como que você, como que pode, né? Já vem na letra A, não tem nem como negar que isso aqui está errado. Nem como negar que isso aqui está certo, que ela está certa. Vamos lá. O dever do Estado com a saúde exclui o dever das pessoas. Não, é não exclui. Não exclui. Então, letra B é errada. Não dizem respeito também à saúde, as ações se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico e mental. Ele está dizendo que não diz respeito. Claro que respeita sim. Claro que diz respeito. A iniciativa privada não poderá participar. Claro que sim, ela poderá. Ela poderá participar sim, tá? Do Sistema Único de Saúde. Estamos finalizando.
12. A saúde tem como fatores determinantes, você tem que decorar os fatores determinantes condicionantes. Porque senão você se enrola numa questãozinha fácil como essa. Olha lá, vamos lá. Letra A, alimentação, segurança, moradia, educação. E aí, pessoal? Tu não decorou? Decorou, então tá certo, letra A. Tá certo, letra B. Tá C. A D. Qual que está certo? Não, professor, a letra A está errada. Por quê? Por que que está errado? É isso, tá? Vamos lá. Alimentação, sim. Segurança. E aí, pessoal? Está lá nos fatores determinantes, condicionantes de segurança? Pessoal, não sei. Eu lembro que está alimentação, moradia e educação. Tá bom. Se você tem dúvidas, vamos resolver a própria exclusão, tá? Letra B. Alimentação. Professor, segurança de novo. Então tá certo. Pense, calma, calma. Moradia, sim. Saneamento básico, sim. Tá? Letra C. Alimentação, moradia, saneamento básico e educação. Olha, tá corretíssimo, professor. Então significa que segurança não, professor, não. E ela veio foi para te derrubar, porque eles colocaram segurança aqui, aqui e aqui. Aí se fala, não, segurança se repete em todas, então ela tem que estar certo. Não, não vá. Eu vi um professor ensinando dessa forma. A que mais se repete é que está certo. Não, pessoal. Tá? Não está previsto segurança lá nos fatores condicionantes e determinantes. Letra C é a questão correta. 13. Somos quase, pessoal, quase. Daqui a pouco libero vocês para ir no Carnaval da Fé, ou sei lá, qualquer outro. De acordo com a Lei Federal 8080, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, exceto, ele quer incorreta. Só qual é o principal show hoje lá no Carnaval da Fé? Não sei. Você sabe? Você sabe que tá errado. Você tem que saber isso aqui, tá bom? Então vamos lá. Ele quer incorreta. Olha só. Você tem saneamento básico, meio ambiente, saneamento básico, você tem alimentação e moradia. Acesso a bens e serviços essenciais, você tem, tá? Vai, peraí. O acesso aos bens e serviços essenciais que estejam definidos em lei. Em lei. Não. Olha, olha que banca filha da mãe. Tá tudo correto. Até aqui, tá? Até aqui. Mas aí ele vem e falou assim, olha, ele restringiu, tá vendo? Ele falou, o acesso a bens e serviços essenciais apenas aqueles que estiverem em lei. Não. Qualquer serviços essenciais. Você tem direito a acesso a qualquer bem e serviços essenciais aos seres humanos. Ok? Então está incorreta aqui a letra A. Por quê, professor? Por causa desse camarada aqui, ó. Ele veio restringindo. Se tirasse ele, a questão não teria alternativa incorreta. Seria todas corretas, tá? Trabalho, transporte e lazer está correto. Enfim, chegamos aqui à nossa. É a última? Nossa última queridíssima questão. As disposições gerais da Lei Orgânica de Saúde apontam que. Deixa eu dar uma olhadinha para vocês antes da gente encerrar. Olha, hoje apareceu bastante gente, tá? Eu achei que veria aí uns 4, 5, tem muita gente. Obrigado aí, pessoal, por terem comparecido. Isso é muito importante para mim e para vocês. As disposições gerais da Lei Orgânica da Saúde, a 8080, apontam que. Então ele quer a correta, tá?
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado promover as condições indispensáveis ao pleno exercício por meio do SUS. Aqueles que não usufruem do caráter suplementar plano de saúde privado. Cara, o acesso é universal e igualitário, independente se você usufrui de plano de saúde ou não. Então, essa questão já era. A questão A está errada. Entenderam por quê? Porque ele rasgou o acesso universal e igualitário aqui, ó. Coisa que não se faz. B. A saúde é um direito do ser humano, devendo o Estado brasileiro promover as condições fundamentais de gozo pleno para todos os seus cidadãos. Pessoa, a saúde é um direito do ser humano, devendo o Estado brasileiro promover as condições indispensáveis de gozo pleno a todos os brasileiros. Então, são as condições indispensáveis e não fundamental. Professor, mas que questão difícil. Indispensáveis, tá? Uma pequena coisa ali, ó, você ficaria bugado. Letra C. A saúde não é um direito. Pronto, já era. Você nem continuar lendo, mas vai lá. Mas o Estado tem feito a possibilidade e ferrou. Não, não vou nem ler esse trem. Letra D. A saúde é um direito fundamental do ser humano. Olha que lindo. Devendo o Estado promover aos contribuintes do INSS. O que ele está dizendo? Que você só vai ser atendido no SUS se você for contribuinte do INSS. E para ser contribuinte do INSS, você tem que ser seletista. Você tem que estar com essa carteira assinada. Negativo. Não. Então sobrou a letra E, professor. Ué. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Pronto. Terminamos. Perguntas, pessoal? A Rocha. Pronto. Professor, Opa! Boa noite, Igor. Tudo bem boa contigo? noite. Eu fiquei com uma dúvida de português mesmo, porque para mim fundamental era sinônimo de dispensável, mas não é, né? Então, É, então, aí você agora você foi profundo, viu? Sim. É, será que cabe recurso nessa questão da neologista, do português? Dependendo da banca, sim, tá? Mas dependendo da outra, de algumas bancas, eles falam o seguinte: em se tratando de leis extravagantes, é o pé da letra, é aquilo que está escrito na lei. Em se tratando de estatuto, desse tipo de lei, é aquilo que está escrito. Tipo, vou dar um exemplo para você. 6 meses, perdão, 36 meses em um ano. 36 meses. Vou reformular aqui. Peraí. 6 meses em um semestre. Tem diferença? Parece que não, né? Mas tem. Se no estatuto tiver escrito 6 meses, é 6 meses. Se tiver escrito um semestre, é um semestre. Não adianta você colocar 6 meses que vai estar errado. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. não conseguiu. Beleza. Mais alguma coisa? Top, pessoal. Amanhã, nesse mesmo horário, tá? A não ser que aconteça algo extraordinário, aí, mas vai ter aula. Eu só vou mudar o horário, mas não pretendo de jeito nenhum, tá bom? Aguardo vocês. Artigo 5º, 6º, 7º e 8º amanhã. Tchau, tchau.